capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Todo abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia. Nossa história começa em Salvador, Bahia, mais especificamente sob a lua, num velho trapiche abandonado. Lá conhecemos nossos protagonistas, os capitães de areia. A cidade reclamava dos garotos e pedia para o juiz de menores ou a polícia tomarem providências a respeito deles. Eles são meninos, moleques de todas as cores e idades, as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, abandonados e que viviam do furto. Seu líder, Pedro Bala, loiro com uma cicatriz vermelha no rosto de 15 anos, é respeitado pelas crianças, assim conseguindo manter sua autoridade e a paz sempre que possível entre os capitães. Quando aos 4 anos descobriu que seu pai havia sido morto durante uma greve, sentiu-se orgulhoso. Está com os capitães desde muito cedo, porém só se tornou líder aos 13 anos, quando brigou com um caboclo pela segurança de um menino chamado Barandão. João Grande, o mais alto e mais forte deles, não era de grande inteligência, mas com sua força se tornou um dos membros principais da gangue. Braço direito de Pedro Bala, que achava um menino bom de coração. Próximo do querido de Deus, mestre da capoeira e marinheiro que treinava ele, Pedro e Gato. Sonhava com um dia ser igual ao marinheiro. Ele acreditava nos deuses e seus antepassados negros que vieram da África. Gato é um malandro elegante que gosta de mulheres, apostas, moda e dá golpes em qualquer um, seja perigoso ou não. Muito ágil, portanto ótimo no ramo do crime, furtava qualquer coisa, independente da dificuldade. Entra para os capitães da areia por meio de Boa Vida, que tentou estuprá-lo. Em uma de suas saídas pela cidade, depois das 11, se apaixona por uma mulher mais velha, chamada Dalva, e faz tudo para conquistá-la. Quando consegue, a vê toda noite. Professor, o único menino que lê avidamente entre eles é como um líder intelectual e grande amigo do Pedro Bala. Não fez nem 2 anos de escola, porém pegou gosto pela leitura. Ele também desenha e é inclusive muito bom. Eu tenho oferecido a ele a oportunidade de prosseguir como artista um dia. Sem pernas, um garoto aleijado que sonha com uma família que o ame e cuide dele, assim como vê as crianças brancas e ricas sendo cuidadas. Sua contribuição ao grupo é se infiltrar nas casas de Salvador por meio de sua condição e ajudar a achar o melhor jeito de roubar aquelas casas. Em uma dessas ocasiões, ele se vê diante de um dilema. A dona da casa se afeiçoou a ele, pois havia perdido um filho, e ele também desejava saber o que é ter uma família. Que foi? Não gostou da música, não, foi? Olha, isso é questão de costume, viu? Agostinho adorava tocar piano pra mim. Preto não toca piano não, senhora. Quem te contou uma mentira dessas, hein? Você é um menino. Você pode aprender o que você quiser. No final, Sem Pernas escolhe não trair os capitães de areia. Além desse conflito, ele vive assombrado pela noite que passou na cadeia. O chicotearam e riram enquanto o mandavam correr em círculos. Tinha pesadelos recorrentes sobre esse dia. Pirulito se tornou cristão após uma visita que os capitães receberam de Padre José Pedro. Humilde e diferente dos outros padres, realmente disposto a ajudar os garotos, ao contrário da igreja. Tinha pendurado em seu canto no trapiche uma foto de Santo Antônio e Nossa Senhora das Sete Dores. Rezava a eles toda noite e era importunado pelos meninos enquanto fazia. Sem Pernas o invejava. Queria poder escapar de sua realidade facilmente assim. Porém, estava acorrentado a ela e não podia escapar do ódio que sentia de sua situação. Volta Seca, filho de fazendeira, afilhado de Lampião, sua mãe morre no caminho à Bahia e ele fica sozinho. Seu grande ídolo é Lampião. Sonha em se tornar um cangaceiro e matar policiais, pelo que fizeram com ele quando foi torturado. Boa Vida trouxe não só o gato, mas também o padre para perto dos meninos. Era uma alma livre, gostava de deixar a vida correr, sem se preocupar muito. Era mais um parasita do grupo. Quando tinha vontade, entrava numa casa de onde traziam objetos de valor ou batia o relógio de um homem. Quase nunca o punha ele mesmo na mão dos intermediários. Trazia e entregava a Pedro Bala, assim como a contribuição que dava ao grupo. Estavam todos vivendo episódios comuns da vida de crianças abandonadas e ladras. Andando de carrossel, jogando em bares, cometendo furtos aqui e ali,
mas nunca dos pobres operários, sempre dos ricos. Até ajudaram a resgatar Ogum, que foi roubado da mãe de santo Dona Aninha pela polícia. Até que Omulu envia aos ricos da cidade alta o vírus da varíola, mas esses estavam vacinados, então quem vai sofrer com a doença são os pobres da cidade baixa. Muitos morrem, entre eles primeiro o pai e depois a mãe de uma menina chamada Dora. Sozinha e vivendo em péssimas condições no orfanato, ela foge e encontra os capitães da areia. A princípio, os meninos ficaram como urubu em cima da carniça, mas a professora defendera, e com a chegada de Pedro Bala, todos a deixaram em paz. Respeito, Ponta Seca. Não tá vendo que é só uma menina? E Lampião respeitava a donzela? Tô vendo os peixinhos maduros. Tô avisando, primeiro que tentar se aproximar daqui eu furo. É mais da boa vida. Que evolução é essa aqui? Na convivência dela com os meninos, Dora assume o papel de mãe, irmã, noiva. Pedro Bala é preso. Ela volta ao orfanato e ele é mandado para o reformatório de onde foge. Um mês no orfanato acaba com a saúde e a alegria de Dora. Os capitães da areia resgatam de lá. De volta ao Trapiche, Dora, mãe, irmã, noiva, se torna Dora esposa de Pedro Bala. Infelizmente, muito debilitada, não resiste à febre e morre. Todos sofrem muito, em especial o professor, que nutria um grande amor por Dora. Seu corpo é entregue a Iemanjá. Qual o destino dos capitães da areia? Sem pernas se suicida. O professor foi para o Rio de Janeiro estudar com um pintor. Pirulito consegue deixar de furtar para viver, vendendo jornais, sendo engraxate. Mas o chamado de Deus é mais forte, e ele se tornará frade. Boa Vida seguirá sendo um malandro pelas ruas da Bahia. Um malandro sempre, amado e admirado pelos capitães da areia. Gato vai com Dalva para Ilhéus cavar a vida com ela, sonhando enriquecer. Volta de Ilhéus todo perfumado e elegante. Volta Seca vai para o interior. Entra para o bando de seu padrinho Lampião e depois é preso. João Grande se torna marinheiro. E Barandão se torna o líder dos capitães, que agora são uma brigada de choque, que intervém em comícios, greves. Pedro Bala é enviado para Aracaju. Vai mudar o destino de outros meninos abandonados. Pedro Bala vai seguir o destino dele. Não vai ter gente que ele não ajude. Vai ser feito o pai. Vai organizar todos os meninos da Bahia. Todo mundo vai ouvir ele. Vai lutar pelo que tem de mais importante na vida, Zé. A liberdade. Na Bahia, capitão de